Já sentiu aquela frustração? Dedica-se de corpo e alma à sua horta, planta, rega, espera com expectativa, e no final, a colheita está longe de ser o que sonhou. Já se identificou com isto? Hoje vamos falar sobre os 7 erros mais traiçoeiros que jardineiros iniciantes costumam cometer. Erros que podem deitar a perder todo o seu esforço. E garanto-lhe, no final, vai descobrir a principal armadilha, aquela em que quase toda a gente acaba por cair. À primeira vista, a jardinagem pode parecer algo simples. Basta plantar uma semente, regar e está feito. Desde a infância que somos bombardeados com imagens de jardins exuberantes e colheitas abundantes. Mas por trás dessa imagem idílica, esconde-se ciência e, mais importante, experiência, muitas vezes adquirida através de tentativas e erros. Vamos descobrir como evitar estes contratempos. Então, o erro número 1, e talvez o mais fundamental, é a escolha errada do local para a sua futura horta. Pode comprar as sementes mais caras e produtivas. Pode adquirir os melhores fertilizantes. Mas se plantar uma espécie que precisa de luz num canto escuro atrás da casa, estará a condenar o seu projeto ao fracasso desde o início. É como tentar carregar o telemóvel sem tomada. Simplesmente não vai funcionar. O principal recurso para a maioria das culturas vegetais é o sol. A luz solar é o seu alimento, a sua energia. É essencial para o processo de fotossíntese, do qual todos ouvimos falar na escola. Sem luz suficiente, a planta não conseguirá formar frutos. Vai gastar toda a energia apenas para sobreviver. Vai alongar-se, ficar frágil e empalidecer. No final, terá um caule longo e fraco, com algumas folhas amareladas, em vez de um arbusto robusto e carregado de tomates. Lembre-se de uma regra simples. A maioria dos vegetais populares, como tomates, pimentos, pepinos, abobrinhas e beringuelas, precisam de no mínimo 6, e idealmente 8, horas de luz solar direta por dia. Direta. Isso significa que o sol deve incidir diretamente sobre as folhas, e não apenas estar por perto. Então, o que fazer? É muito simples. Antes de cavar o primeiro canteiro, seja um observador. Passe um dia inteiro apenas a observar o movimento do sol na sua propriedade. Onde bate o sol de manhã? Onde está ao meio-dia? Onde caem as sombras da casa, do barracão ou de árvores altas? Os locais mais ensolarados são a zona VIP para as suas principais culturas hortícolas. Já na meia sombra, onde o sol aparece por 2 ou 3 horas, pode plantar verduras, alfaces, espinafres, rúcula. Elas vão agradecer-lhe. Não se esqueça do vento. Um local numa encosta aberta, exposto a todos os ventos, pode danificar plantas frágeis e secar o solo rapidamente. O local ideal é ensolarado, mas protegido de fortes correntes de ar. Bem, vamos agora para o segundo problema, igualmente importante. Este é o desequilíbrio hídrico, ou, para simplificar, a rega inadequada das plantas. Aqui, como numa má comédia, os jardineiros iniciantes caem em 2 extremos. O primeiro extremo é a seca. A pessoa planta as mudas e pensa que a chuva fará todo o trabalho. Ou rega uma vez por semana, quando se lembra. Como resultado, o solo transforma-se num deserto rachado. As raízes não conseguem absorver água, as folhas murcham, perdem a sua elasticidade, e os frutos, se chegarem a vingar, serão pequenos e amargos. A planta sofre um estresse constante e grita para si: "Dê-me de beber", mas você não a ouve. O segundo extremo, por mais estranho que pareça, é ainda mais comum. É um amor excessivo, que se manifesta na rega diária e abundante dos canteiros. Parece que quanto mais água, melhor. Mas é um erro enorme. Quando mantém constantemente o solo encharcado, bloqueia o acesso do oxigênio às raízes. Sim, as raízes respiram, e sem ar, começam a apodrecer, a sufocar. A planta enfraquece, as folhas amarelecem, e torna-se uma presa fácil para doenças fúngicas.
Imagine uma pessoa que é forçada a beber água sem parar. Dificilmente estaria saudável. Então, como encontrar o meio termo? A regra é simples. Deve-se regar com menos frequência, mas de forma mais abundante. É melhor regar bem o canteiro uma vez a cada poucos dias, para que a água penetre no solo a uma profundidade de 15 a 20 centímetros, do que borrifar um pouco na superfície todos os dias. A rega superficial habitua as raízes a crescerem perto da superfície, tornando-as vulneráveis à seca. E a principal dica: verifique a umidade do solo com o dedo. Basta enfiar o dedo na terra a uma profundidade de 5 a 7 centímetros. Se estiver seco, é hora de regar. Se estiver úmido, as plantas ainda têm reserva. E tente regar junto à raiz, de manhã ou à noite, quando o sol não está tão forte, para que a água não evapore imediatamente e não queime as folhas. O terceiro erro, e este é de importância crítica porque está na base, no coração da sua horta, é ignorar completamente a qualidade do solo. Muitos iniciantes pensam que terra é terra e pronto. Basta cavar fundo, arrancar as ervas daninhas e está pronto para plantar. Mas é como tentar construir uma casa sólida sobre uma fundação pantanosa ou arenosa. Mais cedo ou mais tarde, ela vai desabar. O solo não é simplesmente terra, é um organismo vivo, é o refeitório das suas plantas, de onde elas retiram todos os nutrientes. Imagine que você plantou mudas num solo pobre e arenoso. A água e quaisquer fertilizantes passarão por ele como por uma peneira, sem se fixarem nas raízes. As plantas estarão constantemente famintas. O outro extremo é o solo pesado, argiloso. Depois da chuva, ele se transforma numa massa pegajosa que não permite a passagem do ar. E na seca, ele se contrai, virando uma carapaça de pedra que nem mesmo as raízes mais fortes conseguirão penetrar. E não para por aí. O solo tem um indicador muito importante, a acidez, ou pH. Algumas plantas, como o azedinha ou a hortênsia, adoram solos ácidos. Já a maioria dos vegetais, como o repolho ou a beterraba, em um solo assim, definharão e adoecerão. Plantá-los num solo com acidez inadequada é como forçar um peixe a viver em terra. Então, o que fazer? Primeiro, conheça a sua terra. Pegue um punhado na mão. Ela se desfaz como areia, ou se amassa formando um torrão denso e pegajoso, como massa de modelar. Isso já lhe dará uma primeira ideia. E para descobrir a acidez, não é preciso ser químico. Em qualquer loja de jardinagem, vendem-se testes de pH simples e baratos. E o mais importante, o solo pode e deve ser melhorado. Se for arenoso, adicione composto, humus. Eles o tornarão mais retentor de umidade. Se for argiloso, incorpore turfa, areia, o mesmo composto. Eles o soltarão, tornando-o leve e arejado. Lembre-se, ao investir na melhoria do solo hoje, você está investindo nas suas colheitas futuras por muitos anos. Chegamos agora ao quarto ponto, onde o tempo é o fator crucial. O erro número 4 é o momento errado do plantio. Aqui, os iniciantes costumam cometer 2 erros fatais que anulam todo o trabalho anterior. O primeiro é a pressa excessiva. Com o primeiro degelo da primavera, o sol começa a aquecer, e parece que é a hora certa, que é o momento de levar suas preciosas mudas para a terra. Com entusiasmo, você planta os delicados brotos de tomate ou pimentão, e na noite seguinte, pum! Uma geada tardia. Apenas 1 grau negativo, e para as plantas sensíveis ao frio, isso é uma sentença de morte. Pela manhã, você chega e encontra os caules escurecidos e sem vida. Todo o esforço de germinação e cuidado com as mudas é perdido. Lembre-se, a natureza tem seu próprio calendário, e ele nem sempre coincide com a nossa impaciência. Em cada região, existem datas aproximadas em que o risco de geadas tardias já passou definitivamente. Descubra essas datas. É melhor plantar as mudas uma semana depois do que um dia antes e perder tudo. O segundo erro é, pelo contrário, o atraso excessivo. Você aguarda o calor se estabilizar
para só então começar a plantar, por exemplo, pepinos ou cenouras. Sim, eles vão brotar e se desenvolver. No entanto, cada planta possui seu próprio ciclo de vida vegetativa, o tempo desde a germinação até a colheita dos frutos maduros. Se você plantar tarde, seus vegetais podem simplesmente não ter tempo de amadurecer antes das temperaturas frias do outono. Em setembro, você estará olhando para tomates verdes, sabendo que eles não vão mais ficar vermelhos. Então, o que fazer? Pesquise as informações. Cada pacote de sementes indica o período de plantio recomendado e o tempo de maturação. Cruze esses dados com as particularidades climáticas da sua região. Não conte com a sorte. Na horticultura, mais do que em qualquer outra área, o princípio de que há um tempo para tudo é essencial. E a escolha do momento certo representa metade do sucesso. Aqui está a quinta armadilha, em que muitos caem por ganância ou excesso de otimismo: o plantio adensado das plantas. No início, quando você está plantando pequenas mudas ou semeando sementes, parece que há tanto espaço livre no canteiro, e a tentação surge. Vou plantá-los mais perto um do outro para caber mais. Assim terei uma colheita maior. À primeira vista, pode parecer lógico, mas na verdade, é um dos erros mais prejudiciais que se pode cometer. As plantas são seres vivos, e assim como nós, precisam do seu espaço pessoal. Quando você as planta muito perto, você cria uma verdadeira selva comunitária, onde uma luta feroz pela sobrevivência começa. Primeiro, elas começam a competir por luz. As plantas mais altas e fortes sombreiam suas vizinhas, e estas, não recebendo sol suficiente, esticam-se, enfraquecem e quase não dão frutos. Em segundo lugar, a batalha começa debaixo da terra. Os sistemas radiculares entrelaçam-se numa massa densa, e cada planta tenta desesperadamente agarrar o seu gole de água e nutrientes de um volume limitado de solo. No final, não há o suficiente para ninguém. Em vez de um arbusto robusto com frutos grandes, você acaba com 5 plantas raquíticas com vegetais pequenos e sem sabor. E, em terceiro lugar, o plantio adensado é um verdadeiro paraíso para doenças e pragas. Nesses amontoados, há pouca circulação de ar, e a umidade se mantém constante. Essas são as condições ideais para o desenvolvimento de doenças fúngicas, como a requeima ou o oídio. Uma doença que surge em uma planta se espalha instantaneamente para as vizinhas. Só há uma saída aqui: seguir as recomendações. No pacote de sementes, as instruções de plantio recomendadas estão sempre indicadas. Se diz que deve haver 50 centímetros entre os pés de tomate, então você precisa pegar uma fita métrica e medir exatamente 50 centímetros. Sim, a princípio, o canteiro pode parecer vazio. Mas acredite, em um mês, você vai se agradecer quando vir arbustos fortes, saudáveis e bem arejados, carregados de frutos em formação. Lembre-se, na horta, a qualidade é sempre mais importante que a quantidade. O sexto erro é a demora no combate a pragas e doenças. É a situação em que a mentalidade de "vai passar sozinho" ou "é só um bichinho" leva à catástrofe. Imagine a seguinte situação. Você está vistoriando sua horta e nota algumas pequenas perfurações numa folha de couve, ou vê um único besouro da batata num pé de batata. A primeira coisa que um novato pensa é: bobagem, não é nada demais. E ele vai cuidar dos seus afazeres. Mas o mundo dos insetos e patógenos vive por suas próprias leis, e a velocidade de sua reprodução é assustadora. Aquele único besouro da batata é muito provavelmente um batedor ou uma fêmea, que já depositou uma postura inteira de ovos no verso da folha. Em uma semana, dezenas de larvas vorazes chocarão dali, capazes de transformar um arbusto exuberante em caules nus em poucos dias. Aquele par de perfurações na couve, deixado por uma lagarta, em uma semana se transformará em um crivo, e a própria lagarta em uma borboleta que depositará centenas de novos ovos.
Um único pulgão em um broto jovem pode, em uma estação, dar origem a uma colônia de vários milhares de indivíduos que sugarão toda a seiva da planta. O mesmo acontece com as doenças. Uma pequena mancha cinzenta de requeima numa folha de tomateiro hoje significa um arbusto completamente escurecido e morto em 1 semana e meia, se o tempo estiver úmido. Os esporos de fungos se espalham com o vento e as gotas de chuva a uma velocidade relâmpago. A palavra-chave aqui é prevenção e reação rápida. Sua inspeção diária da horta não é apenas um passeio, é um exame médico. Olhe atentamente sob as folhas, inspecione caules e frutos. Viu a primeira praga? Destrua-a imediatamente à mão. Notou uma mancha suspeita na folha? Remova e queime esta folha. Não espere que a infestação se espalhe. Se o problema já ganhou força, não tenha medo de usar meios de proteção. Hoje, existem muitos produtos biológicos eficazes e seguros que ajudarão a lidar com o problema, sem prejudicar a colheita e o meio ambiente. O principal é não esperar que o inimigo tome conta de todo o território. Nesta guerra, quem vence é quem age com antecedência. Por fim, o 7º erro, frequentemente cometido com as melhores das intenções: o uso inadequado de fertilizantes. Muitos jardineiros iniciantes se dividem em 2 grupos distintos. O primeiro acredita que a natureza é mais sábia e, por isso, não usa nenhum tipo de adubação. Eles plantam as sementes na terra e esperam que as plantas encontrem seu próprio sustento. Às vezes, se o solo for extremamente fértil, isso até pode funcionar. Mas, na maioria dos casos, o solo do terreno se esgota rapidamente. As plantas, assim como nós, precisam de uma nutrição equilibrada. Sem ela, ficarão fracas, pequenas e a colheita será escassa. No entanto, o segundo grupo é bem mais perigoso. Aqueles que começam a adubar a olho, seguindo a ideia de que excesso não faz mal. Compram o primeiro fertilizante que vem e o espalham generosamente por todas as plantas, pensando que estão fazendo um bem. O resultado, porém, é exatamente o oposto. O exemplo mais clássico é o excesso de nitrogênio. O nitrogênio é responsável pelo crescimento da massa verde, caules e folhas. É um elemento crucial, especialmente na fase inicial de desenvolvimento da planta. Mas se você continuar a aplicar fertilizantes nitrogenados, como esterco ou nitrato de amônio, durante os períodos de floração e frutificação, estará enviando o sinal errado para a planta. Ela entende que sua tarefa é desenvolver folhas enormes e caules robustos. Como resultado, você pode ter um pé de tomate gigante, um arbusto luxuoso de 2 metros de altura, com folhagem densa e verde escura, mas praticamente sem frutos, ou com apenas 2 ou 3 tomatinhos. A planta, como se diz popularmente, engorda, investindo toda a sua energia na parte aérea. Para a floração e a formação de frutos, as plantas precisam de elementos completamente diferentes, principalmente fósforo e potássio. O fósforo é essencial para o desenvolvimento do sistema radicular e a formação dos botões florais, enquanto o potássio contribui para o sabor, o tamanho e a durabilidade dos frutos. A conclusão é simples: é preciso adubar, mas é fundamental fazê-lo com inteligência. Estude quais elementos suas plantas necessitam em cada estágio de desenvolvimento. Leia atentamente as instruções nas embalagens dos fertilizantes e nunca exceda a dose recomendada. Lembre-se que os fertilizantes não são uma varinha mágica, mas uma ferramenta que exige conhecimento e habilidade. E o equilíbrio, neste caso, é a chave para o sucesso. Mas sabem qual é a maior ironia? Enumeramos 7 erros graves na horta. No entanto, existe um, o mais importante de todos, que se sobrepõe a todos os outros. E não é um erro de rega ou de escolha do local. É um erro de mentalidade. O erro mais comum de quem está a começar na horta é querer tudo perfeito de primeira e ter um medo enorme de não conseguir. Quando algo corre mal, muitos desanimam e pensam: isto não é para mim. Mas a verdade é esta:
Na jardinagem não há fracassos. Só há experiência e aprendizagem. Cada rebento que não vinga, cada fruto comido por uma praga, não é para ficar triste, mas sim uma lição preciosa para o futuro. Aquele seu primeiro pepino amarelado ensina-lhe a regar da forma certa, melhor do que qualquer livro. Então, ao evitar os 7 erros que já falamos, não caia na 8ª armadilha, a mais traiçoeira de todas. A sua horta não é um exame onde se dão notas, mas sim uma aventura fascinante, cheia de descobertas constantes, paciência e a vontade de aprender na prática. Esse é o verdadeiro segredo para uma colheita abundante. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se foi útil para vocês, deixem o vosso like e subscrevam o canal para não perderem as próximas dicas. E agora, uma pergunta para vocês. Qual erro vos fez perder a colheita ou foi a vossa maior lição? Partilhem a vossa história nos comentários. Vamos aprender juntos.